A história do Brasil está cheia de passagens mal contadas. Nem a origem da feijoada escapa. Reza a lenda que, nos tempos coloniais, os escravos criaram o prato aproveitando as sobras de comida da casa. Bem mais provável é que a feijoada seja uma adaptação local do cozido português. A bem da verdade, a dieta dos escravos era diferente da dos senhores. A alimentação no Brasil colonial era muito pobre, em razão da agricultura e do transporte bastante deficientes. A maioria dos historiadores e especialistas em gastronomia apontam que este famoso prato é milenar, e que remonta a séculos passados na região do Mediterrâneo, também à época do Império Romano, segundo afirma Câmara Cascudo, historiador e antropólogo brasileiro. Primeiro, vamos conhecer a origem dos principais ingredientes. O feijão preto, por exemplo, é advindo da América do Sul e por lá conhecido como cumaná ou cumaná. Já a farinha de mandioca tem origem sul-americana, mas ambos amplamente difundidos em culturas de plantio aqui no Brasil. A verdadeira história por detrás da origem da feijoada tem várias nuances. Segundo um sociólogo brasileiro, a origem da feijoada estaria efetivamente no feijão gordo, que seria um ensopado acrescido de toucinho e carne seca, e que, na verdade, a feijoada seria uma releitura, com mais acréscimos em cima desse feijão gordo. Isso porque, segundo ele, a maior parte dos escravos trazidos para cá seguiam o islamismo, religião que proíbe o consumo de carne de porco. Curioso, né? Ainda segundo o sociólogo, por volta do século XIX é que a feijoada foi difundida no Brasil. E o fator que realmente quis estabelecer a feijoada como parte da nossa culinária nacional, ocorreu por parte de ações dos movimentos modernistas, da década de 20 à década de 40, no intuito de construir essa identidade nacional. A feijoada seria um dos signos da brasilidade, muito caracterizada pela discussão da antropofagia e pela movimentação cultural que formou parte da nação brasileira. Inclusive, em seu livro Macunaíma, Mário de Andrade também abordou a mesma perspectiva, pois o enredo por detrás de um festim na casa do fazendeiro Venceslau Pietro Pietra seria, na verdade, uma alegoria da culinária do nosso país, que foi envolvida por diversas culturas de outros países. Até nosso querido poeta Vinícius de Moraes se rendeu às delícias da feijoada e suas fortes características e fez para ela versos em seu poema intitulado Feijoada Minha Moda. Nele, o poeta retratou o comportamento após comer esse delicioso, mas bem consistente prato. Que prazer mais um corpo pede após comido um tal feijão, evidentemente uma rede e um gato para passar a mão. Esse prato, que independente de sua verdadeira origem, marca o paladar dos brasileiros com muito sabor e cultura, não há dúvidas quanto à feijoada ser a mais típica dentre as comidas brasileiras. Essa mistura de feijão preto e vários tipos de carne de porco, quase sempre acompanhados de farofa, arroz branco, couve refogada e laranja fatiada, é parte integrante de nossa cultura desde muito antes de nossos avós nascerem. Mas você sabe a origem dessa tão amada iguaria? Uma história popular bastante difundida confere aos escravos negros a autoria da feijoada. Segundo essa versão, os senhores donos dos escravos forneciam a eles as partes menos nobres dos porcos, como as orelhas, rabos e pés, partes que eles então cozinhavam com feijão e água. Porém, essa história não passa de um mito. Na verdade, a origem da feijoada tem pouco a ver com os africanos. Tudo indica que a base da receita veio de Portugal, onde, cerca de 300 anos antes do descobrimento do Brasil, o feijão branco já era misturado à carne de porco de modo muito parecido com o do nosso orgulho nacional. O feijão era um alimento largamente consumido pelo mundo, porém de outros espécimes de feijão. Logo um dos pratos mais tradicionais franceses é o cassoulet guisado de feijão branco com a carne de ganso. Também eram consumidas outras leguminosas parente do feijão como o grão de bico e a lentilha. Foi só com a descoberta das Américas que foi conhecido o feijão preto, o alimento dos índios guaranis. A feijoada então teria tomado a forma que conhecemos hoje quando foi incluído no prato feijão preto, que na época só existia nas Américas Central e do Sul, cultivado também pelos índios brasileiros. Essa mistura é normalmente atribuída aos bandeirantes paulistas e aos vaqueiros nordestinos, que tinham o feijão preto como alimento básico para a sobrevivência. Sobre a alimentação dos escravos africanos na perspectiva do colonizador, a estratégia senhorial era baratear os custos do alimento dos cativos amenizando as despesas da força de trabalho.
Foi durante todo esse período escravagista brasileiro que o milho se deveu sobretudo como uma alimentação popular entre indígenas, chegando aos africanos e afrodescendentes nas senzalas, alcançando assim o seu uso doméstico e ritualístico. No século XVIII então concorreu para popularizar o milho como alimento da mão de obra africana, que estava na base da economia, o que facilitou a sua aceitação. Isso mostra a importância desse grão na formação na identidade cultural brasileira de pratos típicos indígenas e africano, como o angu e a pamonha. O milho estava relacionado a indígenas, escravos africanos e a ração animal, um alimento útil que enchia a barriga e todo mundo tinha acesso que também o desvalorizava. O milho como hoje, é a cultura fácil de plantar que não requer muitos cuidados, e que estava apto para a colheita em pouco mais de 3 meses, o que era perfeito para os cativos daquela época. E para concluir sobre o surgimento da feijoada, podemos dizer que de qualquer forma segundo Câmara Cascudo, os portugueses não desprezavam as carnes menos nobres do porco, e que os escravos comiam mesmo era o milho indígena, a mandioca e o feijão com farinha. Independente das origens, a feijoada é um prato delicioso e que merece ser orgulho nacional. Agradeço por assistir, comente, e se gostou deixe o seu like. Obrigado.